Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Nessa época do ano é comum a produção de morango em grande parte do país, né? Em São Gotardo, Minas Gerais, uma lavoura atrai gente de todo o Brasil, oferecendo ao visitante a oportunidade de comer a fruta direto do pé. Estou em meio a uma plantação de morangos, cerca de 400 mil pés, quase 6 hectares de área cultivada, sem agrotóxico, de maneira natural. E aqui, o turista vira colhedor e quem colhe, come. A temporada é curta, mas intensa. De junho a agosto, o campo virou roteiro de turismo. Famílias inteiras. Todo mundo quer provar o morango colhido com as próprias mãos. Esta é a primeira vez que a Larissa traz a filha a um campo como esse. Eu achei muito chique, muito legal. É uma experiência muito boa. Uma experiência nova, né? É nova, diferente. Conta pro tio aqui, você já tinha comido morango assim direto do pé? Não. É a primeira vez? O que você achou? Bom. Já tem gente que não perde uma temporada de colheita. O Diogo veio de Campos Altos com a família para viver a experiência pela segunda vez. É um momento de família, né? De trazer o filho para conhecer, que ele não conhecia. A gente deixou ele pegar, né, ali a planta e colher o fruto, é bom demais. A gente muitas vezes não tem escolha no mercado e aqui a gente tem. O morango é da variedade Dover, geralmente mais ácido, mas aqui o sabor doce surpreende. O segredo está no cuidado. Plantio bem feito, irrigação controlada, solo fértil e nenhum produto químico. Que nós pega e compra as mudas em laboratório, aí nós coloca ela em um pedaço menor, multiplica elas e depois nós transplanta no mês de abril para os canteiros, né? E aí é tudo natural? Tudo natural. A experiência vai além da colheita. Tem gente que escolhe a lavoura como destino romântico. Outros vão para fugir do estresse da cidade. E tem quem descubra aqui o verdadeiro sabor do morango. É uma manhã muito gostosa, porque traz eles para a roça, ter contato com a terra, com a planta, ver o fruto, né, que vem da flor crescendo, amadurecendo e comendo. E o interessante é assim, a gente vê as abelhas aqui fazendo o trabalho delas, né? Então a gente mostrar isso para a criança desde o início, né? Que a fruta ela não vem pronta, né? Ela vem, tem todo o início, né? São Gotardo tem pouco mais de 40 mil habitantes. É reconhecida como a capital nacional da cenoura. Mas, neste período, quem reina na mesa e na lavoura é o morango. O Guilherme também cultiva outras culturas. Porém, há mais de 30 anos, a lavoura de morango é o forte da família. O turismo aquece o comércio, os hotéis e gera emprego na região. Você imaginou que essa lavoura ela fosse se tornar tão famosa no Brasil inteiro? Não tinha essa expectativa, não, mas como diz agora, vendo assim que o povo tá gostando muito, né, dessa tradição agora, né? Virou tradição mesmo. Quem quiser levar um pouquinho dessa doçura para casa, também pode. O quilo custa R$50. É só escolher os melhores, provar os mais maduros e viver uma experiência tão doce quanto o morango. Na lavoura, a fruta é natural, mas o que cresce mesmo aqui é o encanto de quem vive esse momento. Morango em São Gotardo é sustentabilidade, turismo e memória afetiva. Tudo isso em um só dia no campo. Os canais de irrigação em Campos, no Rio de Janeiro, sofrem com a redução do nível da água no Rio Paraíba do Sul, que compromete a agricultura na região. A limpeza e obras de infraestrutura podem amenizar o problema. O tradicional inverno seco de Campos aumenta ainda mais a estiagem. A falta de chuvas reduz o volume de água disponível nos canais, que são utilizados, por exemplo, para irrigação e abastecimento. A estiagem impacta diretamente a agricultura, que é uma atividade fundamental para a economia do município. Os canais são verdadeiras veias que passam por todo o território e não podem nem devem ficar estagnados. Todos os canais são abastecidos pelo Rio Paraíba do Sul, que historicamente sofre com baixos níveis de água. O diretor do Comitê do Baixo Paraíba do Sul alerta para a situação atual.
Nós temos estudos do CEIVAP comprovando isso, que as estiagens estão mais longas e as chuvas estão mais fortes, mas concentradas. Quer dizer, chove uma semana que deveria chover em 3 meses. Todos os anos a gente enfrenta isso, desde 2014. Há mais de 10 anos que nós enfrentamos essa realidade. A partir de maio, junho, o ano passado tivemos o pior junho da história, o segundo pior, aliás, o pior foi em 2014, o segundo pior junho da história, e esse ano estamos repetindo. Cotas abaixo da cota mínima de sobrevivência do rio, a gente chama de vazão ecológica. Autoridades têm buscado estratégias para lidar com o problema. Atualmente, a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural fazem a limpeza do canal Cacomanga, que possui mais de 4 quilômetros de extensão. O serviço beneficia diretamente os bairros Julião Nogueira, Nova Brasília e Esplanada, que tem sua drenagem totalmente conectada ao Cacomanga, que deságua na foz do rio Ururaí. De acordo com os órgãos envolvidos, o momento da estiagem é o mais adequado. Em períodos de cheia, tudo bem, nós temos água e a água corre, flui, ok, flui numa beleza. Mas em períodos de estiagem, alguns problemas se tornam evidentes, sobretudo porque a gente vive numa região onde a produção agropecuária é presente, né? E a agropecuária usa fertilizantes. E esses fertilizantes eles vão para esses canais, né? E isso favorece o crescimento, a produção de muita matéria primária, né? de vegetação primária, notadamente na presença de água-pés, que a gente pode visualizar em grande parte dos canais aqui na Baixada Campista. O geógrafo acredita que a solução seja uma atividade contínua dos órgãos, a fim de que os canais tenham sempre fluidez em suas águas. Pensar em obras sistemáticas de macrodrenagem de tempos em tempos, não apenas no período de estiagem. Com o nível baixo do Paraíba, os canais vão sendo atingidos um a um. Mas, segundo o representante do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, uma grande obra está por vir e será a redenção de toda a região no que diz respeito ao fim da escassez de água que afeta diretamente os canais. O Estado fez uma obra de 92 milhões aqui em 2010 de limpeza dos canais e reforma das comportas do Flecha, da Lagoa de Cima. Do Rio Paraíba do Sul não foi feito nada. Vai ser feito agora para adução de água para esses canais e manutenção de todo o sistema. Agora, olha essa história. Um ex-bancário virou produtor de orquídeas depois de se aposentar. Hoje, ele se orgulha por ter conseguido unir a paixão a um negócio de sucesso. Atualmente, são mais de 200 espécies diferentes. Essa aqui é Cattleya valquiriana tipo. Essa aqui, ó, isso aqui é um espetáculo. Essa aqui é, deixa eu ver o nome, acho que é uma Larnelli. Tem hora que a gente esquece o nome, né? A paixão pelas orquídeas começou quando o João Batista cuidou de 4 plantas da mãe dele. Por um tempo, isso foi só um hobby. Mas há 12 anos, perto de se aposentar, o banco onde ele trabalhava promoveu um curso preparatório para a aposentadoria. E foi ali que ele viu a oportunidade de tornar o hobby um negócio. Falei assim, olha, a melhor coisa que eu fazer é abrir isso para as outras pessoas também. É uma coisa que eu gosto, é bonito, né? Vai trazer alegria para as pessoas como trazem para mim e eu vou comercializar orquídeas. Uma parte do que recebeu pela aposentadoria, ele investiu no orquidário e o negócio ganhou espaço aos poucos. Hoje, seu João tem 3 colaboradores que o ajudam no cuidado com as plantas. O faturamento por ano é de cerca de R$60 mil. Ele vende as plantas diretamente aos consumidores, sem intermediários, sem revenda em lojas. E também aluga as plantas para empresas e eventos. É como um serviço de assinaturas. O cliente sempre recebe uma planta florida para enfeitar os ambientes. O trabalho no orquidário deu um novo sentido para a aposentadoria do seu João. Isso daqui é fantástico, isso aqui faz com que eu tenha qualidade de vida,
Porque já pensou passar o dia todinho ou jogando dominó, ou vendo televisão, que eu estou ajudando algumas outras pessoas, eu estou fazendo pessoas felizes, porque estão vendo plantas bonitas, né? E estou dando oportunidade a algumas outras pessoas, né? Eu fiz curso de divulgação, né, das redes sociais, que é uma coisa nova, de custos. Fiz algumas excursões para conhecer outros locais que produziam flores. E o Sebrae fez muitas consultorias, né, dizendo o que você poderia fazer, né, qual ramo que você poderia escolher, o que você teria que fazer em primeiro lugar. Ele deu essas orientações que foram extremamente interessantes para mim e acho que para alguns outros colegas também. Os preços do feijão seguem variando e entre altos e baixos da produção, a temporada deve ter ligeira elevação da oferta. De acordo com pesquisas do CPEA, apesar da oscilação no valor do feijão, para o carioca de melhor qualidade, as altas estão prevalecendo. Isso porque o produto segue em falta no mercado nacional. Quanto à produção, a colheita da segunda safra no Paraná registra queda expressiva de 23%. No entanto, a oferta da primeira safra teve um aumento de 102%. Com a produção da terceira safra com números baixos e inexpressivos, o balanço da temporada se mantém positivo, com 865 mil toneladas, alta de 2% sobre a oferta de 2024. Esse volume é recorde e mantém o Paraná como o maior produtor nacional. Já para o Brasil, a Conab estima uma queda de 1,3% na produção do feijão, com 3,16 milhões de toneladas. Com a retração dos vendedores, os valores do milho pararam de cair. Enquanto isso, a alta demanda pela soja vem sustentando os preços do grão. Na semana passada, o movimento de queda nos valores do milho foi interrompido por causa da retração de vendedores. Segundo pesquisadores do CPEA, a colheita da segunda safra está em ritmo mais lento que em anos anteriores, mas com a expectativa de safras recordes e exportações enfraquecidas nessa temporada, os compradores seguem atentos e utilizando lotes já negociados. Já os compradores seguem firmes na procura pela soja para esmagamento. Assim, os preços internos e externos do grão seguem sustentados pela demanda aquecida. A alta só não é maior porque, de acordo com pesquisadores do CPEA, a oferta também está elevada. Segundo o relatório mensal da USDA, a produção mundial de soja em grão deve ter um novo recorde de 421,99 milhões de toneladas na temporada 2024-25, para 427,68 milhões de toneladas na safra 2025-26. Aqui no Brasil, de acordo com a Conab, a produção deve alcançar 169,5 milhões de toneladas, um aumento de 14,7% em relação à safra passada. O 10º Congresso Brasileiro de Soja e do Mercosoja 2025 começou e segue até quinta-feira em Campinas, no interior de São Paulo. Para essa edição comemorativa dos 50 anos da Embrapa Soja, os 100 anos de soja do Brasil são o grande destaque. Quem chega para contar tudo para a gente é o Fernando Henning, que é presidente do evento. Bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao Record News Rural. Obrigado, Kelly. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Olha, é um evento muito esperado, né? Uma vez que a gente lembra aqui que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo. Exatamente. Ontem tivemos a abertura às 19 horas, a qual congregou um painel aí sobre perspectivas do que foi a soja e o que ela está sendo para o futuro da economia e do agro do Brasil. Com certeza a gente viu aí aproximadamente 2.000 participantes e hoje isso esperado esse público e já começando a falar de temáticas que são extremamente desafiadoras e que são muito questionadas, principalmente pelos nossos grandes players, né, que seriam aí a questão da sustentabilidade da nossa soja, questão do manejo. Então tudo isso a gente vai estar trazendo para esse maior fórum técnico científico da cadeia de soja que vai estar ocorrendo aqui em Campinas.
Pois é, eu acho muito importante a gente frisar aqui algo que você já trouxe para nós, viu, Fernando, que é a questão da sustentabilidade. O setor produtivo brasileiro, do agro, né, foca muito nisso, é um caminho sem volta. Claro que é exigido pelo mercado internacional, mas é uma exigência nossa mesmo. A gente já tem um código florestal muito forte, robusto, mas o fato é que cada vez mais existem tecnologias, técnicas que são implementadas no campo para tornar realmente a produção cada vez mais sustentável. Exatamente. E acho que esse é um dos pontos, né? Quando a gente fala em pilares da cadeia de produção de soja, não tem como um Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja deixar esse assunto de fora. Nós precisamos mostrar com dados, né, com todo o embasamento técnico, científico, para todos os que congregam a cadeia de produção de soja. Então, quando às vezes a gente pensa, um congresso, é um evento para cientista, professor, aluno, não é, pessoal, não é. É um evento para todo mundo da cadeia. E ontem, na abertura, nós tivemos aí, sim, grandes nomes do agro, grandes defensores das políticas públicas, e lá na plateia, a gente pode ver, a gente tem produtor, tem técnicos, tem pessoas que trabalham com extensão rural, ou seja, todo mundo junto, alinhado nas últimas informações de fontes corretas, fontes confiáveis, mostrando não só para o público Brasil, mas para o público Mercosul, porque, como você bem falou, é o Mercosoja ocorrendo junto. E, além disso, nós estamos nos holofotes, né? Nós estamos recebendo aí delegações da China e de outros países, ou seja, os nossos grandes compradores do grão de soja e de outras matérias que são feitas a partir da soja estão aqui. Então, para você ver como o mundo está com os holofotes ligados e virados para o agro do Brasil, principalmente para a cadeia de produção de soja. Inclusive, hoje, às 8h30 da manhã, dentro da programação técnica, tem um momento muito importante, uma conferência que foca em geopolítica da cultura da soja, Fernando. Exatamente. Não tem como deixar esse tema de fora, principalmente agora, esse ano que nós estamos recebendo como Brasil, né, uma COP30. Então, é um evento que vai ocorrer em novembro, se eu não me engano, né? E é digamos assim, esse painel que nós trouxemos para o Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja é como se fosse um esquenta para que as pessoas comecem a se antenar e comecem a receber as informações que são fidedignas de fato com aquilo que a gente vê no campo, no dia a dia. Pois é, a gente sabe da importância da Embrapa, né, para a evolução do nosso agronegócio, com a soja não é diferente, né, Fernando? Como é que você avalia, né, tanto esse apoio que a Embrapa traz, quanto também, se a gente for fazer essa análise histórica, como é que o Brasil, né, foi investindo nessa cultura a ponto de hoje ser referência mundial na produção? Exatamente. Eu, como pesquisador da Embrapa Soja, né, eu tenho um grande orgulho de fazer parte dessa empresa, né, que é enorme, a Embrapa, mas, assim, posso te dizer, a pujança do agro, ela é devida a várias mãos. A mão da Embrapa está lá, mas também tem de outras empresas de pesquisa pública, empresas de pesquisa privada e, principalmente, do agricultor, que está lá no dia a dia, gerando, digamos, demandas para as pesquisas e auxiliando a gente na validação das tecnologias que nós geramos. Então, quando a gente vem para um fórum como um congresso, que a gente vê aí que grande parte do teu público é o público que está da porteira para fora, que está atuando de fato no campo, na extensão rural, isso deixa a gente muito feliz. É sinal que a gente está conseguindo exatamente alcançar o nosso objetivo. Não só como Embrapa, né, mas como pesquisa nacional, a gente tem um grande orgulho de estar próximo daqueles que são os maiores usuários das tecnologias que nós geramos e também um dos grandes validadores de tudo isso aí. Então, hoje, quando você acessa o site do nosso evento, ou se você vier até aqui visitar o nosso evento, você vai ver. Tem o stand da Embrapa, mas também tem de outros grandes players do agro, porque eles tiveram a confiança e apostaram na programação técnica científica do nosso evento, estão aqui mostrando suas tecnologias, não só falando em produtos, em vendas, estão mostrando as tecnologias que estão embarcadas aí, por exemplo, a indústria de máquinas, a indústria de cultivares, a indústria de bioinsumos,
Então a gente tem a certeza que grande parte dos elos da cadeia estão aqui e está todo mundo de mãos dadas aí por um bem maior. E claro, de olho no bolso do produtor. Fernando, eu acho que você trouxe um ponto muito importante que muitas vezes nem todo mundo acompanha de perto, que é essa integração entre a ciência e o produtor rural, né? Ou seja, quem produz. E quando a gente fala de troca de informações para que sejam criadas novas tecnologias no campo, isso enfoca, inclusive, a questão ambiental, no sentido de clima, né? Porque o clima tem sido um grande desafio e também vai ser um dos destaques desse congresso. Exatamente. A gente vai ter um painel mostrando aí as prospecções em relação à geração de novas ferramentas para você conseguir, digamos assim, conseguir obter uma lavoura sustentável mesmo, por exemplo, sob uma restrição hídrica, enfim, esses cenários, mas nós também temos tecnologias que vêm de fato atuar já, né, nessa questão, como por exemplo o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, que nós modificamos, melhoramos ele. Está sendo lançado aqui no nosso evento o ZARC Níveis de Manejo, que é uma ferramenta adicional para o produtor para pleitear aí seus seguros agrícolas, empréstimos, né? Enfim, pensando desde lá de uma geração de uma cultivar que vai te auxiliar, por exemplo, no manejo da lavoura na seca, passando por técnicas de manejo do solo, até também pensando na parte do seguro agrícola, que a gente não pode deixar de fora. Então, o nosso evento ele tenta trazer todos esses temas conjuntamente, são vários painéis, são várias conferências falando disso, mas isso só mostra o quê? Que o nosso agro é extremamente demandante de novas tecnologias e de atualizações, né? Isso são coisas essenciais. Fernando, você falou sobre representantes de outros países que estão aqui em Campinas, no interior paulista, para acompanhar tudo isso de perto, né? Mas também tem nessa agenda desse congresso algo que é também bem importante, que são os desafios logísticos para a exportação da soja no Mercosul. Ou seja, a gente se unindo aí, olhando para os gargalos para tentar encontrar um caminho. Exatamente. O espaço Mercosoja, ele foi algo novo que a gente está trazendo, porque existem cases de sucesso no Mercosul que podem servir de exemplo não só para o Brasil, mas para o Mercosul de maneira geral. Então, nada melhor do que a gente fazer um panorama sobre desafios relacionados a essa questão logística, para não só pensando em exportação do nosso grão, mas também pensando no transporte interno a nível de Brasil. E, claro, a gente também tem que trazer perspectivas, cases de sucesso, também as limitações em termos de Mercosul. Então, por isso que nós vamos sempre trazer para esse espaço a visão do Brasil e uma visão mais Mercosul. Nesse caso, vai ser um pesquisador da Argentina que vem falar um pouquinho sobre a questão das hidrovias na Bacia do Prata, que é um case que está sendo bem interessante e que a gente está olhando ele com muitos bons olhos, né? Porque nós vemos que é um caminho também que no passado a gente já, digamos assim, investiu bastante, depois deu uma esfriada. E hoje a gente sabe aonde que eu posso, digamos assim, investir mais tempo, mais dinheiro, mais recursos para melhorar esses corredores, né, de escoamento de safra e, claro, posteriormente, chegando até nos corredores de exportação. Fernando, para a gente dar um panorama para quem acompanha aqui o Record News Rural sobre esse momento atual da soja. A gente sabe em relação à estimativa de safra, uma super safra, mas ao mesmo tempo existe aí uma demanda internacional e tem a questão do biodiesel também. Então, como é que o setor encara esse momento para essa cultura? Claro. Eu vou colocar uma pimentinha nessa pergunta que ficou ótima. Além disso, a gente também tem a questão da relação Brasil-China. Né, a gente vai abordar isso lá. Né? A gente não pode fechar os olhos agora para essa questão política que está aí no mundo todo. Né? Então, por isso, nós trouxemos duas grandes especialistas para falar dessa relação Brasil-China, que impacta diretamente nessa pergunta. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria brasileira que está desenvolvendo desde a genética da cultivar mais adaptada à produção de um biocombustível,
de melhor qualidade, com certeza os olhos começam a se voltar ainda mais para o nosso país, né? Eu vou gerar uma matéria-prima e vou aprimorar ela até chegar num produto final aqui dentro, né? A gente não vai exportar apenas um produto, digamos, cru lá para fora. Não, eu estou falando de um novo nicho de mercado que eu estou atendendo aqui internamente. Então, por isso que esses temas, por exemplo, começando lá na questão de soja baixo carbono, dessa pegada de carbono que permeia esse assunto, até a questão do biocombustível, seja ele para a parte de transporte viário, mas também no transporte aéreo, tudo isso vai estar sendo falado dentro do Congresso, porque são coisas hoje que o mundo aí fora está olhando para o Brasil com olhos muito diferentes. Olha, eu vou somar mais uma pimenta então agora, viu, Fernando? Porque você comentou da China e os Estados Unidos, né? A gente está nessa tensão sobre como que fica essa questão das tarifas, né? Então, qual que é a importância do mercado americano para a nossa soja? Isso. A gente vai ter um debate bem legal sobre essa questão, esse panorama geral do que pode ou não estar ocorrendo de fato, né, com essa questão aí das tarifas, né? E isso tudo, quando a gente fala, por exemplo, no mercado Brasil e Estados Unidos, quais os impactos que isso vão ter diretos na cadeia de soja, vai ser mensurado, né? Mas a gente está ouvindo muita coisa aí que está, às vezes, atrelada a isso, né? Por exemplo, o mercado de peixes. Hoje, peixe potencialmente pode usar ração à base de soja. Então, quais as consequências que isso pode ter? Então, a gente também vai estar falando disso de uma maneira conjunta e olhando para o case como um todo, né? Porque não tem como fechar os olhos para isso, mas também a gente não pode só analisar o caso Estados Unidos sem olhar para o corredor China, que hoje é um grande demandador de matéria-prima de grão de soja. Pois é, mas então, só para deixar claro, Fernando, o setor da soja ele pode sentir menos em relação às outras culturas caso esse tarifaço norte-americano seja implantado? Assim, as perspectivas são de não ter um impacto direto agora num primeiro momento tão forte, né? Assim como outros setores já estão sinalizando, mas nós fizemos questão de trazer isso via esse especialista na área para a gente ter assim, certeza realmente do que pode vir ao ocorrer. E a gente conversou com ele, né, sobre esses assuntos e aí ele falou, olha, a gente tem que olhar as perspectivas, aonde que é, qual que é o mercado de fato. A gente não está falando só de grão, a gente tem que pensar no todo que pode ser produzido a partir do produto soja. Então, tem todo esse cenário que ele vai estar trazendo com dados. Pois é, a gente deu aqui um panorama geral, mas, claro, está todo mundo convidado para ir até o Centro de Convenções Dom Pedro, em Campinas, até quinta-feira. Tem uma programação extensa, né? Esperando todo mundo para poder compartilhar aí as informações estratégicas do setor e todo mundo crescer mais forte. Fernando, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Record News Rural. Um bom dia para você e sucesso no evento, né? Muito obrigado a você pelo espaço e quero aproveitar aqui e fazer reforçar isso. Olha, pessoal, estão todos convidadíssimos a virem até aqui. Vocês vão ver, é um espaço muito dinâmico. Além do que a gente falou, tem sessão pôster, últimos trabalhos que estão saindo aí, que potencialmente podem chegar no mercado. E lembrando, no último dia teremos um workshop internacional, perspectivas em termos de genética, melhoramento, biotecnologia, com a visão Estados Unidos, Canadá, China, Argentina e Brasil. Então venham participar do nosso evento, que com certeza a network vai acontecer e a gente espera contar com o feedback de todos vocês aí. Networking é fundamental. Obrigada, Fernando. Um bom dia, viu? Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!